Olá, meu nome é Rodrigo, sou trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e hoje responsável por esta exposição doutrinária em alusão aos 190 anos de nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes. Seguindo a rotina de todos os trabalhos da nossa sociedade, convido para que neste momento me acompanhem na nossa prece de abertura. Querido Pai de amor e bondade, neste momento, quando aqui nos colocamos para aprendermos um pouco mais acerca das Tuas leis, te agradecemos por ter permitido descer à terra, descer a este plano material onde nos encontramos, este grande apóstolo, este grande missionário, que por meio do seu trabalho, da sua dedicação e, sobretudo, por meio dos seus exemplos, até hoje tem contribuído para que nos aproximemos um pouco mais de Ti, do Teu amor, da Tua paz. Rogamos, ao elevarmos então os nossos pensamentos, que as palavras de Bezerra, que os seus ensinamentos, que todo o seu carinho, o seu amor e a sua fraternidade contribuam para que nós nos elevemos um pouco mais na direção desta era, do grande Espírito imortal sobre o qual ele veio então nos falar e nos demonstrar. Que assim seja. Amanhã, então, dia 29 de agosto, completaremos 190 anos de nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra nasceu na freguesia de Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Nascido em uma família de tradição católica, sua família era então constituída pelo pai, Antônio Bezerra de Menezes, pela mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra, por 4 filhos, contando com ele, e mais um conjunto de parentes e outros agregados. Segundo Francisco Aquarone, no médico Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, seus pais eram 2 almas grandes. O velho Antônio, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, acumulou riquezas em função das suas fazendas de criação de gado. Alma bastante generosa, jamais negou ajuda a todos aqueles que lhe estendiam a mão e lhe pediam por socorro. Quando dispunha, emprestava dinheiro. Quando não dispunha, recorria a empréstimos bancários, antecipando lucros futuros com as vendas de gado. Um dia, no entanto, percebeu que as suas práticas, inspiradas pela generosidade e muitas vezes também decorrentes da exploração de que fora vítima, lhe conduziram até um ponto de perder completamente as condições de manter a subsistência da própria família. Eis então que em condições de carências materiais transcorreu grande parte da infância e, sobretudo, a adolescência do nosso homenageado do dia de hoje, Adolfo Bezerra de Menezes. E assim, foi-se passando o tempo até que Bezerra, então, um dia comunicou ao seu pai a sua identificação com a medicina. Diferentemente dos seus irmãos, que se identificaram, se formavam e trabalhavam com o direito, Bezerra queria ser médico. Naquela época, porém, não existiam no Nordeste escolas de medicina. Seu pai, então, pensou que se Bezerra quer ser médico, que seja então. Para isso, porém,
precisarei lhe enviar para estudar na corte, na capital do império, na cidade do Rio de Janeiro. Em função, no entanto, das suas condições de pouco contribuir com o sustento financeiro do filho na capital do império, certo dia, antes da viagem, o velho Antônio, então, decidiu contar ao filho os motivos da própria pobreza. Finalizado o relato, com os olhos marejados de lágrimas, Bezerra de Menezes, então, disse ao seu próprio pai: Pai, a sua vida está repleta de belos exemplos. As suas palavras de agora ficarão para sempre gravadas na minha mente e no meu coração como exemplos a serem seguidos. Prometo, na capital do império, honrar o nome que levo comigo aqui do berço da nossa própria família. Feita então esta fala, no fundo do seu coração, o velho Antônio sabia que Bezerra cumpriria com as palavras que ele estava acabando de lhe dizer. Compreendido, portanto, desta forma, como um grande missionário, as belas obras de Bezerra, portanto, não podem ser compreendidas como decorrência unicamente da sua vinculação com a doutrina espírita. Mas, além destes exemplos que decorrem da sua própria família, que outros fatos, então, podem ser relacionados, podem ser narrados, para que compreendamos, então, toda a evolução, toda esta trajetória deste espírito que reencarnou, portanto, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes? Assim, para compreendermos um pouco da trajetória de vida de Bezerra de Menezes na sua recente encarnação, precisamos remontar a um fato que se sucedeu, inclusive, no plano espiritual antes do seu nascimento. Se aproximava, então, o término do primeiro reinado que sucedeu no Brasil entre os anos de 1822 até 1831. O espírito Ismael, o anjo protetor, o guardião espiritual da pátria brasileira, reúne numa assembleia no espaço os seus dedicados colaboradores. Reunida a assembleia, Ismael começa então a se dirigir aos seus abnegados trabalhadores. Queridos irmãos, todos vocês sabem que o século atual será marcado pela chegada à superfície do plano terreno do Consolador prometido por Jesus. O século que transcorre será ainda conhecido por uma grande renascença filosófica e espiritual. Grandes almas descerão à Terra para contribuírem para que o nosso atual século forneça as bases de conhecimentos, de sentimentos e de pensamentos que permitirão ao próximo século, aos próximos 100 anos, ao século XX, ser assinalado como um momento de transição entre a atual humanidade e a humanidade do futuro, que baseará suas práticas na fraternidade e na justiça. Eis, então, que o término da humanidade, assim como descrito pelos profetas e pelas leis, não será assinalado ainda pela extinção física do globo terreno. Sobretudo, a atual humanidade deverá perecer para que uma nova humanidade possa renascer sobre o globo, inspirando as suas práticas sobre os ideais de justiça e fraternidade, assim como ensinados por Jesus há quase 2000 anos. A humanidade armada, então, deverá perecer para que uma nova humanidade, então, surja, sustentando as suas práticas por meio da fraternidade. Realizado, então, breve silêncio, o espírito de Ismael passou os olhos por toda a assembleia, prolongou um pouco mais o seu silêncio, e logo em seguida se fixou em um dos seus mais dedicados e fiéis discípulos.
Querido irmão, precisarás descer brevemente às lutas terrenas. Esperamos que a partir do teu trabalho possas reunir um conjunto de elementos que atualmente se encontram grandemente dispersos e grandemente fragmentados. Dos teus esforços, esperamos que surja um núcleo espiritual sobre o qual depois desenvolveremos importantes trabalhos para o futuro. Sabemos de antemão que as provas serão grandes, que existirão inclusive sofrimentos, mas não esqueça, porém, que por maiores que sejam os desafios, sempre maior serão as compensações que aquele que nos foi o caminho, a verdade e a vida tem para nos oferecer na atualidade e também no futuro. O discípulo de Ismael, então, finalizadas as palavras do seu mestre, absolutamente nada pôde lhe dizer. Com os seus olhos marejados de lágrimas, o coração repleto de esperanças, elevou então o seu pensamento aos céus e, em silêncio, pediu que fosse digno e capaz de receber ou de realizar a missão que estava recebendo. A partir disso, a continuidade da história todos nós já sabemos. Em uma madrugada do ano de 1831, então no dia 29 de agosto, renascia, neste plano espiritual, aquele que hoje nós conhecemos sob o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Aqueles que desejarem conhecer esta passagem na sua íntegra, poderão ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, livro esse, ditado pelo espírito Humberto de Campos, por meio da psicografia de Chico Xavier. Uma vez mais, compreendido, portanto, como um grande missionário, que teve dentro da sua própria casa, no seio da própria família, importantes exemplos de humanidade, de fraternidade e de amor, as grandes obras de Bezerra de Menezes, portanto, ao longo da sua encarnação, não estão necessariamente vinculadas ao seu conhecimento da doutrina espírita ao longo da sua última passagem pelo plano material. Avançamos, portanto, agora para o ano de 1856. Bezerra, já contando com 25 anos, se forma em medicina. Sua primeira ideia, seu primeiro desejo, foi constituir um consultório onde poderia desenvolver a sua clínica. Não dispondo de recursos financeiros, procurou buscar entendimento com um colega que dispunha de melhores condições materiais do que ele. Realizados os entendimentos, portanto, ambos abriram um consultório em conjunto no centro da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império Brasileiro. Não dispondo nenhum dos dois de nome feito, os meses durante os quais o consultório permaneceu aberto foram de muito pouco trabalho. O mesmo, no entanto, não sucedia na residência de Bezerra. Logo depois de formado, Bezerra começou a atender os seus familiares. Logo em seguida, os vizinhos do seu bairro começaram também a lhe pedir ajuda. Logo em seguida, o nome de Bezerra começou a se disseminar por toda a cidade e pessoas procedentes de outros bairros e de muito longe também vinham à sua residência buscar ajuda e lhe estender. Bezerra jamais negou ajuda a qualquer pessoa que batesse à sua porta.
Tratavam-se, porém, de todas pessoas absolutamente muito pobres, e com esses atendimentos realizados na sua casa, na sua residência, jamais Bezerra ganhou absolutamente nada, e jamais também, segundo as palavras de Francisco Aquarone, em Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Bezerra jamais comentou, jamais falou sobre dinheiro com pessoa alguma. No entanto, conhecendo a fama de Bezerra que se disseminava, que se proliferava pela cidade, e lembrando também das suas práticas, da sua dedicação, do seu estudo, da sua fidelidade, do seu companheirismo, durante os anos de faculdade, um antigo colega resolveu então convidá-lo para trabalhar no Hospital do Exército. Assim, então, Bezerra alcançou o posto de médico militar. Durante os primeiros meses de trabalho, de esforço, de dedicação, o reconhecimento, então, pelo seu trabalho, pela sua obra, logo contribuiu para que Bezerra, então, alcançasse o posto de cirurgião-tenente do Exército. Alcançado esse posto, finalmente Bezerra tinha conquistado, tinha alcançado um local de trabalho que lhe proporcionava a estabilidade financeira que ele tanto necessitava e que ele tanto buscava. A fama, porém, que se disseminava também pela capital do império, do cirurgião-tenente do Exército, o doutor Bezerra de Menezes, não contribuiu para sufocar, não contribuiu para abafar os ímpetos altruístas que jorravam em profusão do seu coração. Bezerra continuava atendendo na sua residência, após o seu expediente de trabalho, a absolutamente todas as pessoas que lhe buscavam auxílio. E assim, mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, Bezerra foi chamado pela primeira vez de um médico dos pobres. Transcorridos, no entanto, 4 anos do seu primeiro casamento, em menos de 24 horas, a sua primeira esposa lhe foi roubada pela morte. Deixou-lhe, a partir disso, 2 filhinhos, um de 3 e outro de 1 ano. As glórias mundanas, portanto, que ele tinha conquistado, muito mais por ela do que por ele mesmo, começaram então, para Bezerra, perder completamente o sentido. Bezerra perdeu também, inclusive, o desejo, o interesse de realizar coisas que anteriormente muito lhe proporcionavam prazer, como ler, como estudar e como escrever. Conhecendo a condição de saúde, a condição emocional de Bezerra nesta época, um colega seu de consultório, certo dia, lhe brindou com um exemplar da Bíblia que havia trazido da rua. Bezerra, desejoso por recuperar as esperanças, desejoso por recuperar a sua vontade de viver, começou então a reler a Bíblia. À medida que lia, mais vontade de lê-la inspirava o seu coração. Realizada, portanto, a leitura de todo o livro sagrado, Bezerra finalizou esta etapa da sua vida com uma vontade enorme de crer. Não queria, porém, a crença imposta pela fé. Buscava a crença fundamentada na razão e no entendimento. Onde, no entanto, encontrar esta crença? Como desenvolver esta crença inspirada pela razão, inspirada pelo entendimento? E assim, alguns meses foram se passando. Nesta época da sua vida, as primeiras notas sobre o espiritismo começaram a pipocar na cidade do Rio de Janeiro. Eis, então, que um outro dia, um outro conhecido seu, que havia traduzido um exemplar de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a primeira obra básica da doutrina espírita, presenteou o Bezerra com um livro que ele mesmo, então, havia traduzido.
Bezerra aceitou o presente muito mais por cortesia, porque quem havia então lhe presenteado era um amigo seu, afeto carinhoso do seu próprio coração. Nesta época, segundo as próprias palavras do nosso apóstolo, ele rejeitava a doutrina espírita sem nem mesmo conhecê-la. Temia que ela pudesse lhe roubar a paz, a esperança, o equilíbrio que progressivamente ele começava a recuperar. O presente, no entanto, foi recebido por Bezerra no centro da cidade. A essa época, Bezerra morava na Tijuca, que ficava a 1 hora do centro da cidade, onde ele trabalhava, viagem essa realizada por bonde. Não dispondo, todavia, de outra distração para a viagem, Bezerra pensou consigo mesmo: eu não irei para o inferno por ler este livro. Afinal de contas, como posso também eu rejeitar uma doutrina, eu que tenho buscado estudar e conhecer um conjunto de escolas filosóficas? E assim, Bezerra começou então a folhear as primeiras páginas de O Livro dos Espíritos. À medida que começou então a ler aquele trabalho, foi percebendo que absolutamente nada do que constava ali lhe era novidade. Ele já conhecia e já sabia absolutamente tudo aquilo que se tratava e que dizia a doutrina dos Espíritos. Como, no entanto, explicar este fato se ele também tinha a certeza absoluta de que nunca havia anteriormente lido ou ouvido absolutamente qualquer pessoa falar sobre a doutrina dos Espíritos? Assim começou então a aproximação de Bezerra com a doutrina espírita. A sua convicção, a sua crença, no entanto, nos postulados espíritas, vieram um tempo mais tarde a partir de experiências de saúde vivenciadas por ele mesmo e pela sua segunda esposa. Relatarei neste momento apenas uma destas situações, uma destas passagens. Bezerra, durante mais de 5 anos, sofreu por grave dispepsia. Buscou nos melhores médicos do Império, nos melhores médicos da capital do Rio de Janeiro, o alívio para o seu sofrimento, sem sucesso absolutamente nenhum. Inspirado por grande desespero, um dia resolveu aceitar o convite para realizar uma consulta com João Nascimento Gonçalves, médium espírita. A essa época, mais uma vez, conforme as palavras de Bezerra, ele não acreditava, nem mesmo desacreditava na medicina mediúnica. Tendia, no entanto, a considerar que o médium que fora convidado a consultar se tratava de um especulador ou de um charlatão. No entanto, aquilo que os melhores médicos da Terra não conseguiram, durante aproximadamente 5 anos, o médium lhe proporcionou em menos de 3 meses. Bezerra, portanto, depois de muito tempo, encontrava alívio para o grande sofrimento de que era vítima. O que mais impressionou, porém, Bezerra foi o fato de como poderia, segundo as suas próprias palavras, um homem que jamais realizou estudos médicos, que não dispunha nem mesmo de instrução regular, como podia esse homem discorrer sobre moléstias, concedendo detalhes anatômicos e fisiológicos, como bem poucos médicos poderiam fazer? E mais ainda, como pode esta mesma pessoa, que não está nem mesmo na presença daquele para qual está prescrevendo um tratamento, que não lhe realiza diagnósticos, que não lhe realiza exames, como pode esta pessoa que sabe exclusivamente o nome do outro, que pode ser Paulo, que pode ser Pedro, que pode ser Maria, que pode ser Fabiana, e que tem determinada idade, como pode, portanto, esta pessoa
que não dispõe de conhecimentos médicos, que não dispõe de instrução regular, realizar diagnósticos absolutamente precisos sobre as patologias, sobre as moléstias que afetam este outro que nem mesmo está na sua presença, falando das causas destas doenças, das implicações, dos efeitos para a vida de cada um de nós, e confirmar os seus diagnósticos por meio de tratamentos absolutamente precisos. Eis, então, os exemplos que contribuíram para que Bezerra de Menezes finalmente encontrasse a fé raciocinada, que tanto buscava e definitivamente se considerasse um adepto da doutrina dos espíritos em todo o seu coração. Conforme, no entanto, já mencionado, nesta época, a história da doutrina espírita no Brasil começava apenas a dar os seus primeiros passos. Na cidade do Rio de Janeiro, existiam muitos grupos, muitas sociedades, muitas pessoas que se dedicavam a ler, a estudar as obras então básicas da doutrina dos espíritos. Grande, porém, era a diversidade de entendimentos que decorriam daquelas leituras. E não apenas diversos eram os entendimentos, como muitos diferentes também eram as práticas que decorriam desses diferentes entendimentos. O mais importante de tudo isso, porém, é que essas diferentes formas de compreender e de praticar a doutrina espírita geravam muita disputa, muita concorrência, muitas brigas, inclusive, entre os diferentes adeptos e entre as diferentes sociedades. Existia competições para ver qual era a melhor sociedade, qual estava com a melhor verdade, e eis então o clima de discórdia que se proliferava dentro da doutrina espírita na cidade então do Rio de Janeiro. Certo dia, no ano de 1890, no periódico Espírita Reformador, Bezerra publica então um artigo inspirado, orientado por instruções aos espíritas brasileiros, ditado por Allan Kardec. Bezerra de Menezes então escreve que os espíritas brasileiros têm uma missão, e que para desempenhar esta missão é fundamental a organização baseada na união, e a união não apenas na forma, como principalmente na essência da doutrina espírita. Esta missão dos espíritas brasileiros se relacionava então, como ainda hoje se relaciona, com o fato de contribuir para que o nosso Brasil, para que a nossa pátria se constitua um dia o pulsante coração espiritual de toda a humanidade. Para Bezerra de Menezes, assim como para a doutrina espírita, nós não deveríamos ambicionar que um dia o Brasil seja conhecido no cenário intelectual, no cenário mundial, como um líder intelectual, político, cultural ou econômico do mundo. Não é este o propósito, não é esta a missão da pátria brasileira. Daqui devem jorrar para o mundo conhecimentos acerca das verdades espirituais. Conhecimentos não apenas assentados nos livros por meio de palestras ou de artigos, mas que fundamentalmente o Brasil se constitua neste coração pujante espiritual da humanidade por meio da vivência de todos aqueles que conhecem as verdades espirituais e a praticam e a vivenciam. Para contribuir, então, com esta missão da pátria brasileira, durante a sua última encarnação, Bezerra de Menezes, em 2 oportunidades, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ajudou a divulgar o espiritismo por meio de palestras, por meio de artigos, por meio de livros e principalmente por meio da sua própria conduta. A Bezerra também se reporta ter sido o criador da primeira escola de médiuns de que se tem notícias na história. Para o nosso apóstolo, então, o patrono desta sociedade espírita, ser espírita é o mesmo que ser cristão.
é nós buscarmos viver com absolutamente todas as nossas forças os postulados ensinados pelo Cristo. É tentarmos nos levantar absolutamente todas as vezes que nós cairmos, não apenas para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, mas também para que nós ajudemos a construir no nosso mundo esta era do Espírito universal, sobre o qual Ismael falou naquela assembleia, por meio da qual convidou ou mencionou que Bezerra deveria reencarnar no plano terreno. Feitos então estes esclarecimentos, convido para que me acompanhem na nossa prece de encerramento. Querido Pai, uma vez mais, muito obrigado por todos estes esclarecimentos, por todos estes exemplos de vida, por este amor que sentimos agora se difundir do coração de Bezerra para todos nós. Obrigado, Pai, por estes sublimes ensinamentos que procedem dos livros, mas sobretudo da alma, do coração deste Espírito generoso. Que possamos nós nos fazermos dignos de todos estes conhecimentos e buscarmos viver em nós mesmos, nas nossas residências, junto às nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos círculos sociais, pelo menos um pouquinho de tudo isso sobre o qual Bezerra veio nos ensinar. Que assim seja.